A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhora. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acessem o YouTube, digitando o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Boa noite a você, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Muito bem, Adilson, vamos estudar quantos somos. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 999387699. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A bênção do trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandeçamos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a comunidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando quantos somos. Esse auxílio que emana da espiritualidade amiga não isentará a necessidade do esforço individual para romper essas algemas fluídicas às quais a maioria dos terráqueos está presa. Entendam só, a espiritualidade amiga está sempre nos auxiliando, mas é interessante, né? Porque vem coisas à frente. Você tem que fazer a sua parte. O esforço é individual. Não há, portanto, transformação para o bem sem movimento constante no esforço de cada dia. Sendo o homem no mundo esse prisioneiro espiritual das próprias convenções egoísticas, porque tantos julgamentos aos irmãos de caminhada que tiveram seus crimes descobertos, é muito fácil, né? Nós julgamos as pessoas com muita facilidade e nos irritamos, às vezes até com certa violência, quando somos julgados. Porque nós, outros carregados de ignorância, orgulho e insensatez, crendo por delírio sermos melhores que alguns irmãos de jornada, dos quais se encontram apenas em lados opostos que os nossos grandes da existência humana, periodicamente Francisco Cândido Xavier
visitava os presídios, se colocando ao lado dos irmãos encarcerados, literalmente. Chico fazia questão de entrar nas alas, tidas como proibidas para visitar, dado o grau de periculosidade dos irmãos ali trancados. Então eram homens violentos, eram proibidas, as entradas, e no entanto Chico, com toda a sua tranquilidade, ia visitá-los regularmente. Nos dias atuais, muitos cristãos espíritas são seletivos no amar. Por exemplo, fazem ações aos irmãos em situação de rua, no entanto só distribuem alimentos, mensagens e acolhimentos aos que não são usuários de drogas, pois estes são perigosos. Em verdade, são os que mais precisam de abraço, atenção, compaixão e, por último, de um prato de comida, que também é importante. Então é muito mais importante que você o acolha, com sua alma, com seu coração, deixando que ele fale de seus problemas, instruindo-o para depois alimentá-lo. É muito mais importante o alimento da alma. Chico Xavier fazia questão de entrar e estar em todos os pavilhões, abraçando um a um os irmãos, e ainda costumava perguntar aos responsáveis do presídio: quantos somos? Em uma das famosas reuniões à sombra do abacateiro, que ocorria na cidade de Uberaba, junto à periferia, amigos que estavam próximo de Chico comentavam sobre o aumento da periculosidade e dos crimes em nossa nação, enquanto os outros falavam sobre a necessidade de a população se defender com armas. O médium mineiro permanecia em silêncio até ouvir uma última opinião dos amigos que ali estavam. Acredito que para este só pena de morte, alguns falavam, mas ele vem dizendo: nesse momento, porém, com simplicidade que lhe era peculiar, a verdade abalada no amor, Francisco Cândido finaliza o assunto, levando os presentes a todos nós um mundo de reflexão. Emmanuel costumava dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Olha que interessante. Não compreendam essas reflexões como um incentivo ao crime, seja este os olhos da lei humana ou ainda da lei de Deus. Não assim como Jesus exerceu o vá e não tornes a pecar. Em diversos momentos de sua vida pública, diante daqueles que haviam cometido crimes para o mundo ou para Deus, nós também afirmamos que somos contra o crime, mas acreditamos no criminoso e por isso o servimos, para que um dia ele também tenha sua estrada de Damasco, combata seu bom combate e aguarde a fé, pois tudo podemos no Cristo que nos fortalece. Então observem que Chico, sempre falava de esperança, de transformação daquele delinquente. O centurião Júlio, diante de um encarcerado do mundo, quase liberto das algemas do orgulho e do egoísmo, inspirado por força maior, imortalizou a seguinte frase, que foi dita com o coração banhado em lágrimas de reconhecimento e admiração a Paulo de Tarso. Ele disse, esse centurião Júlio, isso quando Paulo estava preso lá, já em Roma: disputo a alegria de ficar convosco, quisera ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Então observe que aquele capitão, comandante de 100 homens, que era um centurião, ele fala e se orgulhava de Paulo de Tarso e compartilhava a alegria de estar com ele. E disse que queria também ser um prisioneiro do Cristo. Não mais um religioso preso aos preconceitos, encarcerado dos dogmas, detendo da arrogância do teu querer, desenfreado. Agora um prisioneiro vulgar aos olhos do mundo, em atitude de humilde e servidão a uma causa muito maior. Paulo de Tarso, diante do mundo, talvez um incapaz, distribuiu com poucos alegria e esperança a quantos lhe ouvissem o verbo eloquente ou que recebessem os favores dos céus nas diversas curas efetuadas por ele, conforme nos afirma Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, como Paulo também trabalhou com essa parte de cura. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses preso com eles. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Então vejam só que Paulo faz esse questionamento.
Para que Paulo de Tarso fizesse tal exclamação na famosa carta aos Hebreus, certamente haveria de ter grandes experiências em suas diversas prisões, uma vez que ele passou por várias prisões, seja em Corinto, em Jerusalém, Cesareia, Filipos ou mesmo em Roma. O fato é que o discípulo de Gamaliel havia atingido um nível de amor em que os preconceitos diante do erro alheio já não fazia parte da sua existência. Antes disso, ele também esteve na posição do errante, que recebe do alto a misericórdia. Ao chegar a Roma, na conhecida cidade das 7 colinas, através da famosa Via Ápia, faz-se lembrar da chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pois Paulo adentra a cidade eterna, escoltado por centenas de cristãos de diversas cidades e vilas que circunvizinhavam. Roma seria ali mesmo, anos mais tarde, que o convertido de Damasco padeceria seu martírio, sendo decapitado por soldados romanos que trabalhavam na famosa guarda pretoriana ao prefeito Tigelino, sob comando do imperador Nero. Então, meus queridos irmãos, observem mais um pouco da trajetória desse grande apóstolo. Paulo, alguns dias depois da sua chegada a Roma, passou a cumprir prisão domiciliar, tendo em vista sua cidadania romana. No entanto, o que chama a atenção é que ele fazia questão de ter sua refeição diária junto aos presos na cadeia situada na Via Nomentana. Na obra Paulo e Estevão, Emmanuel narra que essa alimentação era uma ração humana, ou seja, uma comida semelhante ao alimento destinado aos animais. Infelizmente, apesar do alto custo mensal de um presidiário, ainda nos dias atuais, a alimentação não é a ideal. Faltam vestuário, produtos de higiene pessoal, água potável, asseio e saneamento básico, espaço físico adequado, segurança, assistência jurídica, acompanhamento psicológico, médico, odontológico, psiquiátrico, estudo, assistência à família e também à vítima, sempre esquecida nos processos, apoio religioso e, sobretudo, dignidade no cumprimento da pena, pois, além de seu caráter de reclusão impedindo o infrator de dispor da liberdade, não se estabelece a recuperação deste indivíduo. Quem perde? A sociedade, que volta a tê-lo ainda mais embrutecido, cometendo novos crimes. Segundo a Lei de Execução Penal, no Brasil, em seu parágrafo único, no artigo 11º, relativo ao período de cumprimento da pena e também após o período de reclusão, determina-se, parágrafo único, a assistência estende-se ao egresso. A assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa. Talvez tenha sido por todo esse contexto que destoa entre o papel e a realidade que eu tenho me impressionado ao adentrar em uma associação de proteção e assistência ao condenado, a APAC, pela primeira vez. Há 7 anos, quando cursava psicologia por uma universidade em minha terra natal, através de uma oportunidade de estagiar naquela unidade prisional que, segundo comentavam, era uma obra de Deus na vida do encarcerado. Confesso que naquele dia senti muito frio na barriga, tremores em todo o corpo e sudorese excessiva ao estar em uma unidade prisional pela primeira vez. Eu deveria atender um recuperando, termo utilizado para descrever o ser humano que cometeu algum crime e se encontra em recuperação, do qual, em respeito do mesmo e de seus familiares, pouparemos o nome. Esse testemunho é de Rafael Lavarini. Antes de estar na PAC, uma das recomendações da professora, coordenadora do estágio, foi que o atendimento deveria ser realizado de portas abertas. Confesso que a partir desta fala, fiquei cismado. Ademais, segundo constava no senso comum, a APAC não era um local de harmonia, uma obra de Deus no coração do encarcerado. Certamente, a meu ver, tratava-se de um presídio que acolhia aos que cometeram pequenos delitos.
mas a recomendação das portas abertas me fez temer um bocado. Detalhe, eu não escolhi estagiar naquela unidade prisional. O fato se deu, pois, deixando para a última hora, quando fui fazer a inscrição do estágio, só me restava lá. Desde a entrada no regime semiaberto, já me surpreendi. Todos ali pareciam ser funcionários daquela unidade prisional, mas eram os próprios recuperandos que utilizavam roupas normais e limpas. Além de ter observado que cada um estava exercendo um labor, o que já era uma grande surpresa, de não ter visto ninguém à toa ou matando tempo, também não havia mau cheiro partindo daqueles homens. O chão estava mais limpo do que em muitos lares e locais que eu frequentava, os jardins bem cuidados, todos sorrindo. Surreal aquele local. Ou tinha algo de errado, ou aquela era uma unidade destinada a recuperandos que haviam cometido pequenos delitos e que eram, portanto, recuperáveis. Adentrei ao chamado regime fechado e novas surpresas me aguardavam. Dezenas de homens também trabalhando sem parar. Enquanto que no regime semiaberto os trabalhos eram voltados para a profissionalização do indivíduo, ali eu observava que era uma espécie de laborterapia, pois das mãos daqueles homens, antes embrutecidos pelo crime e nas lutas ásperas da vida, eu poderia ver peças maravilhosas de artesanatos, de verdadeiros profissionais da carpintaria, profissão do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Perguntei pelo jovem que passaria por meu atendimento, já sem saber se não era eu quem estava passando por um tratamento de senso social, psicológico e espiritual naquele encontro com a APAC, que marcava minha alma em suas entranhas mais profundas. Ao encontro do meu paciente, preparando-me para a terapia na sala destinada a esse trabalho, já não sabia quem iria atender. Quem na mente eu carregava algumas ferramentas repassadas pela professora do estágio a fim de conduzir aquela terapia da melhor maneira possível, segundo os conceitos da abordagem terapêutica. Foi então que recebi do recuperando a seguinte pergunta: posso fechar a porta? Era tudo o que eu não gostaria de ouvir. Estava naquele momento no meu primeiro conflito profissional, emocional, espiritual. De um lado, a recomendação da coordenadora do estágio. Por outro, meu compromisso com o ser humano. E entre os dois, bastante medo. Esforçando para não transparecer o temor-conflito, permiti as portas fechadas. Foi então que, pela primeira vez, alguém que havia cometido crime diante do mundo desabafava comigo. Meu pensamento era um turbilhão de emoções, dogmas que caíam por terra, técnicas profissionais que não faziam sentido e a recomendação de Carl Gustav Jung, que ressoava em minha mente e coração. Domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Após ouvir aquele irmão que adentrava ao sistema penitenciário, após cometer crimes contra a vida, com barbaridade, eu estava em estado de choque, pois minha ficha havia caído. A APAC não acolhia apenas pessoas que haviam cometido pequenos delitos. Ao contrário, parecia surreal tudo aquilo existir. Muitas vezes ansiamos um dia viver em uma terra regenerada pelo amor, mas em primeiras experiências nos sentimos atônitos. Ao findar aquele primeiro atendimento, já fora da associação e dentro do carro, chorei compulsivamente. Até hoje, não sei explicar os reais motivos daquele pranto, talvez um misto de reencontro do compromisso assumido, compaixão com o irmão atendido, neutralização de preconceitos. Enfim, lavei minha alma e, ao cessar daquela emoção, entrei no Google para pesquisar o nome do fundador daquela instituição e me deparei logo com a famosa frase deste apóstolo do cárcere: ninguém é irrecuperável. Com o tempo, fui conhecendo melhor a APAC e percebendo que lá a alimentação não era ração humana. Ao contrário, uma comida simples, mas saudável, preparada pelos próprios recuperandos, que a limpeza da unidade, da qual me impressionou à primeira vista, também era feita por eles, que não havia celas com superlotação.
Todos tomavam banho diariamente, recebiam produtos de higiene pessoal. Seus familiares eram tratados de forma digna e, quando precisam receber apoio psicológico, jurídico, cestas básicas, etc. Compreendi ainda que eles eram obrigados a ter uma jornada de atividades diárias, das 6 às 22 horas, tais como estudo, cursos profissionalizantes, compreensão da metodologia da APAC, trabalho e alguns outros labores. Ninguém está esquecido judicialmente e ainda tem um núcleo de voluntários que atuam, dando apoio também a vítimas do crime. Sem falar no mais impressionante: sem cercas elétricas, muros baixos, sem agentes penitenciários ou policiais. Quem fica com as chaves são os próprios recuperandos. Aliás, desde 1972, data de fundação da primeira unidade apaquiana em São José dos Campos, em São Paulo, nunca houve uma única rebelião nas histórias das APACs ou algum homicídio dentro das unidades. O que tem de sobrenatural neste local? Nada além do cumprimento integral do que está estabelecido na Lei de Execução Penal do Brasil, cujas diretrizes encontram-se em plena concordância com a Lei de Execução Penal de Deus, na prisão-escola chamada Planeta Terra. A APAC, por fim, cumpre em essência a máxima paulina que embasa o presente capítulo. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Por incrível que pareça, aos leigos, o ambiente de um presídio não é tão ruim como parece. Por vezes, ficamos presos aos que os olhos carnais veem como óbvio, muita tristeza e sofrimento, o que, por conseguinte, gera desarmonia mental. Consequentemente, abaixa-se a sintonia espiritual, o que faz muitos se sentirem mal ao visitar um presídio e até se sentirem alvos de perseguições de espíritos ignorantes, ainda encarcerados em suas algemas fluídicas por falta de reconciliação e perdão. Nesse aspecto espiritual do cárcere, ainda que tenha espíritos com sentimento de ódio, com falta de perdão, em maior número há mães, filhos, benfeitores espirituais que se dedicam diuturnamente na assistência aos que jazem no encarceramento dentro do encarceramento terráqueo. Quando encontram, portanto, uma alma encarnada disposta a ser intermediário da misericórdia divina na vida daqueles irmãos, certamente aproxima-se e age através desses médiuns de Jesus na vida dos que jazem nesse depositório humano, ou melhor, desumano, seja com ouvidos, palavras ou mesmo um olhar de compaixão. Se puderes, sirva aos irmãos em situação de encarceramento. Quando Cristo pronuncia as divinas bem-aventuranças, código eterno das virtudes do Pai, ele deixa para toda a humanidade diretrizes das quais se aproxima a criatura do Criador. Jesus vem verbalizar no Monte das Oliveiras os degraus capazes de nos tirar dos nossos desenganos seculares. Cada uma das 7 virtudes apresentadas por Mateus em capítulo 5, versículo 3 a 12, são os degraus da nossa ascensão para a luz. Diante dessas leis, que são o caminho para a nossa liberdade espiritual, as chaves que abriram nossas algemas fluídicas, destacamos a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre bem-aventurados que choram. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Cuide-se bem. Por que estamos na Terra? Qual a finalidade de estarmos neste mundo em meio a tantas lutas? Talvez nunca tenhamos nos questionado a esse respeito. Mas é importante pensarmos nos motivos que nos trouxeram a nova experiência corporal no tempo presente. Cada passo que damos nos impele a alguma direção, obedecendo à orientação da nossa vontade. Toda palavra que exteriorizamos será levada pela voz dos ventos, entregando as nossas ideias a muitos ouvidos. Dessa maneira,
Busquemos falar o que ilumine, o que construa para o bem, aquilo que é conveniente às leis sublimes da vida, como propõe o apóstolo Paulo. Cada gesto nosso conduzirá, pela mensagem luminosa, um retrato do que somos. Bom será que esses gestos demonstrem equilíbrio, bom senso, harmonia, para que alcancemos a felicidade após sermos vistos e observados por incontáveis criaturas. Toda escolha que fazemos pelos caminhos da nossa vida terrena apresentará aos que nos estão próximos, os que nos cercam e acompanham o grau da nossa maturidade, o nível dos nossos ideais, a qualidade de tudo que nos sensibiliza. São essas pessoas, nossos irmãos de jornada, que criarão imagens nossas, verdadeiras ou não, em função do que escolhemos para a nossa existência. Neste mundo, seremos sempre o retrato dos nossos gostos, dos nossos interesses, das nossas ações. Tenhamos em mente que tudo o que desejamos alcançar um dia deverá ter sua sementeira iniciada o quanto antes. Portanto, agora é o momento da construção, uma vez que o tempo é o grande aliado da boa vontade e da perseverança nas posições em que se encontram todas as almas na terra. Tudo o que buscamos na vida haveremos de encontrar, hoje ou amanhã, seja nobre ou não. Tudo o que pedirmos durante a vida alcançaremos, cedo ou tarde, seja harmonia ou aflição. A porta em que batermos nos será aberta, conforme anunciou Jesus. Batei e se vos abrirá. Nós devemos, no entanto, escolher a porta que desejamos se abra, a da luminosidade ou das trevas. A nossa vida, com todo o concerto de realizações íntimas, depende fundamentalmente do que desejamos e concretizamos na trilha terrena. É importante, então, que nos mantenhamos cautelosos, cuidadosos com os tipos de anseios, de desejos, de sonhos que alimentem a nossa alma. Tenhamos cuidado para que não nos surpreendamos com dores e desditas, com frustrações e amarguras, em razão do mau uso da nossa vontade, do mau direcionamento dos nossos impulsos íntimos. Jesus Cristo tem razão plena quando diz: batei e se vos abrirá. Cuidemos para que saibamos onde e como bater, para que se abram as portas da ventura, do progresso e da paz. Peçamos a luz que nos clareie o caminho, e ela nos será dada. Peçamos forças para resistirmos ao mal, e elas nos serão ofertadas. Peçamos a assistência dos bons espíritos, e eles virão nos acompanhar. Peçamos bons conselhos, e eles não nos serão jamais recusados. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, o amor é a ciência de sublimação para Deus, e a felicidade para crescer deve dividir-se. Não há ruptura de laços entre os que se amam no infinito do espaço e na eternidade. As almas afins se engrandecem constantemente repartindo as suas alegrias e seus dons com a humanidade inteira, não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. O amor sem limitações. Portanto, ame sem esperar recompensa alguma, simplesmente pelo fato de amar, que foi isso que Jesus trouxe à terra para ensinar aos homens que todos somos irmãos. Muita paz,
Que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, mais uma vez, muito satisfeito e muito feliz com a participação no programa de hoje, através do seu convite, e estamos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos